Fala galera que acompanha o canal Descomplicando com o Professor Godinho. Mais uma videoaula agora falando a respeito da parte de eletroterapia. Ok? Temos aqui então a eletroestimulação transcutânea, sensitiva e motora, a clássica eletroestimulação TENS. Então vamos falar um pouquinho a respeito dela, vamos entender um pouco deste recurso amplamente utilizado no arsenal fisioterapêutico e no dia a dia do fisioterapeuta. Muito bem. Então, vejam que o termo TENS, ele provém da língua inglesa, é um termo, então, que significa a estimulação elétrica de um nervo por intermédio de eletrodos transcutâneos. Então, a ideia dessa eletroestimulação é o quê? Estimularmos as fibras sensoriais de grosso calibre, ok? Mielinizadas, permitindo uma condução elétrica, ok? Essa é a ideia da utilização do TENS, ok? Então vejam que com essa eletroestimulação temos a ativação dos sistemas analgésicos. Então, para que a gente entenda como que o TENS ele irá fazer uma ativação das fibras de grosso calibre, é importante realizarmos o quê? Uma revisão da morfologia dos nervos. Observem que as fibras nervosas elas são classificadas nas fibras do grupo 1, 2, 3 e 4, ok? Sendo que as fibras do grupo 1, que é a fibra chamada A-alfa, de grosso calibre, mielinizada, a fibra do grupo 2, que é a A-beta, de médio calibre e mielinizada, essas duas são as principais fibras que serão estimuladas pela nossa TENS, ok? Depois temos as fibras de curto calibre, ok? A delta, que pertence ao grupo 3, e a fibra C, vejam que ela é amielinizada, ela não apresenta fibra, a bainha de mielina, ok? Então, iremos observar que, principalmente, as fibras do grupo 1, a A-alfa, e as fibras do grupo 2, a A-beta, são as principais fibras que serão estimuladas pelo TENS, ok? Bom, então aqui um pouquinho do histórico. Vejam que a eletroestimulação transcutânea, ela data de 1967, 1760, e o primeiro relato da eletroestimulação transcutânea data de 46 depois de Cristo, ok? Por esse autor, o Scribones Largus, que fez os primeiros estudos com o peixe elétrico, a enguia elétrica, ok? Então, ele utilizava descargas elétricas desse peixe para anestesiar pacientes com alguma afecção no ombro, principalmente, perdão, no ombro não, alguma afecção em alguma articulação, como doenças reumáticas, como a gota e afins, certo? E aí, depois, com o avanço, tá? Vários estudos foram sendo aperfeiçoados até chegarmos ao que temos hoje, a eletroestimulação TENS. Muito bem, ok? Então vejam que depois essa modalidade, ela hoje é extremamente utilizada em procedimentos cirúrgicos, ok? Para alívio das dores pós-operatórias durante o trabalho de parto, lesões medulares agudas, lesões esportivas, lombalgias e afins, ou seja, todo e qualquer condição que leva a um quadro álgico, a gente pode utilizar a eletroestimulação transcutânea do tipo TENS. Muito bem. Então, aqui, um dos primeiros relatos também, a chamada teoria de Mesalquiel ou teoria das comportas da dor, data de 1965 aproximadamente, ela tornou-se a base para o entendimento do controle elétrico da dor, ok? Então, o objetivo principal da eletroestimulação é o quê? Trabalhar os quadros de dor, algo que já vamos ver adiante.
Então vejam que as chamadas vias de analgesias, elas são compostas pelas teorias das comportas da dor, de Mesalk-Wall, e depois o chamado sistema inibitório descendente endógeno para a modulação da dor. Então observem que o TENS praticamente ele trabalha de duas maneiras, inibindo as comportas da dor, ok? E favorecendo a liberação dos chamados opioides endógenos. Gravem bem isso, os opioides endógenos. Um exemplo clássico são a liberação das beta-endorfinas, algo que a gente libera numa atividade física ou em algo que seja prazeroso para você, você tem essa liberação dos chamados opioides endógenos, as beta-endorfinas. Então, a seguir, vamos ver como que podemos trabalhar essas questões com o TENS. Muito bem. Entendendo um pouquinho, então, a teoria das comportas da dor. Então, aqui eu peço que vocês prestem bastante atenção, que é um pouquinho complexo, mas depois que a gente entende essa circuitaria neural, você praticamente entende tudo o mecanismo de TENS, principalmente na dor aguda. Então, vamos lá, gente. Vejam, o TENS estimulará as fibras de grosso calibre. Quem são as fibras de grosso calibre? A A-alfa e a A-beta. Então, temos aqui a fibra A-alfa e a fibra A-beta de grosso calibre. E observem que se esse estímulo ele for predominante, ele irá inibir o sinal da dor enviado pelas fibras A delta e C. Quem são as fibras A delta e C? Está aqui, ó, fibras A delta e C. Podemos dizer, gente, que essas duas fibras, a A delta e C, são as principais fibras nociceptivas relacionadas aos quadros de dor. Então, quando você tem um traumatismo, que você fica com aquele quadro de dor aguda, você teve um estímulo principalmente dessas fibras, a delta e a C. Então, gravando sempre, essas duas são as principais fibras nociceptivas que vão levar para os centros superiores o nosso quadro de dor. Muito bem. Então, vejam, o sinal será inibido. Qual sinal? O sinal de dor, pela fibra delta e C. Nas células T, ok? Isso aqui, essas células T, elas estão encontradas na substância gelatinosa da medula. E com isso, com a inibição desse sinal nociceptivo, não ascenderá aos tractos espinotalâmicos laterais do tálamo. Atenção, tratos espinotalâmicos laterais do tálamo é a principal região do nosso sistema nervoso central que realiza o processamento desses quadros nociceptivos. Então, vejam, essa fibra aqui ela é puramente nociceptiva. Bom, então o que o TENS faz? Com a ativação das fibras A-alfa e A-beta, o TENS vai estimular essas duas fibras, fazendo com que ela libere na substância gelatinosa, ok, da medula, esse neurotransmissor, esse aminoácido chamado GABA, o ácido gama-aminobutírico. E esse aminoácido, ele apresenta uma ação puramente inibitória. Ora, então, o que vai acontecer? Uma vez as fibras de grosso calibre sendo ativados pelo TENS, ele vai fazer com que elas liberem esse neurotransmissor da substância gelatinosa. E observem aqui, ó, estão vendo aqui esse esqueminha aqui, até com sinal negativo? Sempre que vocês observarem esse sinal negativo, vocês estão vendo que aqui você está tendo uma ação puramente inibitória do neurotransmissor, ok? Então, uma vez esse neurotransmissor inibitório sendo liberado na substância gelatinosa, o que ele vai fazer? Ele vai inibir a ação das fibras A, delta e C, que levam essa informação de dor para os centros superiores, ok? Então, de novo, ocorre a liberação do neurotransmissor GABA, que é um neurotransmissor inibitório na substância gelatinosa, que seria responsável pelo fechamento do portão para a condução da dor. Então, aqui a gente tem o portal da dor. Muito bem.
A base do efeito do TENS é, então, a hiperestimulação das fibras tipo A para assim bloquear a transmissão das fibras tipo C, que são fibras puramente nociceptivas, nas comportas do corno posterior da medula. Então, vejam, tá, pessoal? Aqui, resumindo, a ação do neurotransmissor GABA irá acontecer principalmente quando utilizarmos o TENS no modo convencional, que já vamos ver adiante, para a dor aguda, certo? E se o estímulo ele for intenso, a produção desse neurotransmissor irá acontecer em frequências altas, algo em torno de 150 Hz. Moral da história: quanto maior for o estímulo, quanto maior for essa frequência, maior teremos a liberação do aminoácido GABA pelas fibras de grosso calibre AA-alfa e AA-beta na substância gelatinosa da medula, fazendo com que ocorra então um efeito inibitório das fibras puramente nociceptivas, AA-delta e AC. Pergunta: esse efeito ele é duradouro? Resposta: não. Tá? Por que eu digo não? Que do momento que cessar-se a ação do TENS, você vai ter um feedback negativo. Você não vai ter mais a ativação das fibras de grosso e com isso continua a ação das fibras de curto calibre. Lembrando sempre que aqui temos duas fibras nociceptivas, a alfa e a beta de grosso e a delta e C de curto e amielinizadas. A ideia aqui, então, é justamente o quê? Inibir a ação das fibras de curto. Beleza, galera? E essa inibição irá acontecer puramente pela liberação do neurotransmissor GABA na substância gelatinosa da medula espinhal. Muito bem. Tá? Então, aqui a gente representa de uma forma mais dinâmica, mais espacial. Então, vejam, o indivíduo deu uma martelada no dedo, certo? Isso você vai ter uma ativação das fibras A, delta e C. Observe que elas irão levar essa informação de dor via tracto espinotalâmico ao córtex sensorial, ao tálamo, onde será interpretado esse quadro de dor. Muito bem, nós como fisioterapeutas, então, entraremos com o TENS modo convencional, fazendo a ativação das fibras de grosso calibre A-alfa e A-beta, e uma vez essa fibra sendo ativada, ela irá liberar um aminoácido neurotransmissor GABA na substância gelatinosa, causando quem? Um efeito inibitório das fibras puramente nociceptivas e com isso inibe o estímulo de dor para o córtex sensorial, ok? Então essa é a ideia do TENS modo convencional. Muito bem, tá? A outra modalidade que trabalhamos com o TENS é o chamado Sistema Inibitório Descendente Endógeno de Controle da Dor. Então vejam que aqui temos a estimulação elétrica TENS aplicada à superfície da pele para estimular a produção das beta-endorfinas, os opioides endógenos, ok? Então, a liberação dessas beta-endorfinas acontecerá com frequências baixas, algo em torno de 2 a 10 Hz. Então vejam bem, no TENS convencional, na teoria das comportas da dor que vimos anteriormente, para a liberação do GABA temos que ter frequências altas, algo em torno de 150 Hz. Quando você trabalha uma dor mais crônica, que você quer estimular o sistema inibitório descendente endógeno do controle da dor, você vai estar trabalhando quem? A liberação das beta-endorfinas com frequências com frequências que são puramente baixas, de 2 a 10 Hz, certo? Isso que fique bem claro. Bom, o TENS ele é classificado, então, por pulsos assimétricos e compensados. Então, vejam que a simetria ela serve para evitar a acomodação. Vejam que numa fase ela é quadrada e em outra fase ela é triangular, justamente para que não se tenha a acomodação do TENS. Quando a gente fala acomodação, vejam, o TENS ele é um estímulo nociceptivo também. Então, quando ele é introduzido na pele do paciente, ele tem que sentir a sensação de parestesia, formigamento. Só que chega uma hora que ele
como os pacientes falam, não sente mais nada. Quando ele fala que não sente mais nada é porque ele acomodou, ok? Então, com isso, você tem esse tipo de onda justamente para evitar as acomodações. Triangular numa fase, quadrada em outra, ok? Bom, aqui partindo então para uma parte mais prática. Então, vejam que os parâmetros do TENS temos frequência medida em Hz, ok? Então, para a secreção do neurotransmissor GABA, o ideal são frequências entre 90 a 130 Hz até 150, e para a liberação das beta-endorfinas, frequências baixas, 10 Hz. O próximo parâmetro que iremos regular é a largura de pulso, ok? Vejam que a estimulação sensorial ocorre entre 20 e 50 microsegundos e a estimulação motora com largura de pulso alta. Então, largura de pulso baixa, utilizamos principalmente para dores agudas e largura de pulso alta para dores crônicas. Depois, a intensidade, que é dada em miliamperes, que aqui é conforme a sensação do paciente, o tempo de aplicação, e observe que alguns aparelhos apresentam a tecla VIF, variação de intensidade e frequência, justamente utilizado para evitar a acomodação. Tá? Então, aqui uma hora ele fica aumentando a intensidade, outra hora fica aumentando a frequência. Aqui são, então, alguns parâmetros para a gente mexer no TENS: frequência, a duração, que é a largura de pulso, a intensidade e o tempo de aplicação. Muito bem. Os tipos de TENS, tá, pessoal? Então, temos o chamado TENS convencional, que já vimos, trabalha com porta da dor. O TENS modo acupuntura, cuja ideia é a liberação dos opioides endógenos. E também temos o chamado breve intenso e, por último, o BUST, certo? Então, o que acontece? Eu vou passar aqui um pouquinho, ok? Uma questão que é bastante conflitante é saber quando que a dor é aguda e quando que é crônica. Isso é o maior desafio, tá? Então vejam que a definição de dor aguda e crônica tem relação com o tipo de intervenção que a corrente irá estimular. Isso tem que ficar claro. Então, como já falamos, o TENS modo convencional tem a frequência que varia de 90 a 130 Hz, largura de pulso de 20 a 50 e a intenção é o quê? Ativar as fibras de grande diâmetro e a indicação principalmente para dores agudas. Então vejam que o TENS convencional apresenta uma alta frequência e uma largura de pulso baixa. O acupuntura, vejam que já temos frequências abaixo de Hz e temos o quê? Uma grande largura de pulso. A ideia aqui é a produção das chamadas fasciculações musculares, contrações musculares ou abalo motor. Algumas literaturas falam em abalo motor, justamente com a ideia de que, observem ali, ó, a ação do TENS já está praticamente atingindo o músculo e com essa contração você começa a ter o quê? A liberação de beta-endorfinas, a indicação principalmente para dores crônicas. Muito bem. Temos o BUST, que é os chamados trens de pulsos ou rajadas, tá? Então, aqui você é como se você vai ter o quê? Rajadas, trens. Vocês observam no paciente que os eletrodos eles ficam trabalhando como se fossem rajadas, tá? A frequência, então, varia da portadora de 80 a 120 Hz, frequências da rajada de 2 a 80 e a largura de pulso varia de 50 a 200 microsegundos. A ideia aqui é o quê? Produzir apenas sensação de parestesia, tá? E a indicação também para dores crônicas. Aqui está o formato do TENS BUST, certo? E por último, o chamado TENS breve e intenso, cuja frequência e largura de pulso são altas, o tempo varia de 10 a 15 minutos de aplicação e a intenção, ativação das fibras de grande diâmetro e aumento da produção de beta-endorfinas. É pouco utilizado dentro da fisioterapia, certo? Aqui é o VIF, tá, pessoal? Como eu falei, alguns aparelhos apresentam essa tecnologia, variação de intensidade e frequência, tá? A intenção aqui é evitar a acomodação
E vejam que com a ativação do VIF gera valores excessivamente amplos, frequência e largura de pulso, fugindo da estimulação seletiva, a qual destina-se o TENS. Tá? Então a gente tem que tomar cuidado aqui também com essa aplicação. Mas se o teu aparelho apresenta esse recurso, é bom utilizar, okay? Justamente para evitar a acomodação. Muito bem, gente. Depois aqui os eletrodos, como já sabemos, são os eletrodos de silicone aos autocolantes. E aqui eu deixo algumas ideias de distribuição dos eletrodos. Aqui, no caso de uma lombocetalgia, seguindo todo o trajeto da raiz nervosa. Então, saída da raiz nervosa, prega glútea, fossa poplítea, panturrilha e maléolo medial. Então, você vai colocar os eletrodos seguindo o trajeto do nervo ciático. A mesma coisa para cérvico-braquialgia. Então, aqui sobre a colocação dos eletrodos, tá? Tem várias maneiras da gente colocar, distribuir os eletrodos. E aqui as principais contraindicações. Marca-passos, por questões óbvias, gravidez, epilepsia, pacientes com alterações cognitivas, crianças e afins, ok? Bom, galera, então é isso. Espero que tenham gostado. Aqui é uma videoaula rápida, certo? E deixem seus comentários, suas sugestões, ok? Quem gostou, curte aí a videoaula e até o próximo vídeo. Valeu, um abraço. Tchau, tchau.